O Daniel Souza mandou uma contribuição e falou assim: Olá, admiro o seu conhecimento teólogo, deve ser teológico, né? Você acredita na distorção histórica do cristianismo se tratando dos evangelhos, principalmente referente ao Cristo Jesus? Tá, então calma lá, né? Primeiro, eu não sou teólogo, né? Eu sou historiador e falo de história das religiões, mas claro que tem muito terreno comum, né? Porque quem faz teologia deve levar necessariamente, né? Acredito, em consideração a história desses textos, né? Então acaba tendo um terreno comum aí, mas o meu ponto não é de forma alguma falar se é verdade ou se é mentira, num sentido teológico, né? A existência de Deus, ou a existência de Jesus, ou se Jesus é o Filho de Deus. A minha ideia é ver como que as pessoas ao longo da história pensaram sobre essas questões. O que que elas disseram, se elas tinham razão ou não, se Deus daria razão ou não para essas pessoas, é para os teólogos, né? E olhe lá. Mas então, você acredita na distorção histórica dos cristianismos, se tratando dos evangelhos? Não sei exatamente ao que você se refere com distorção, mas uma coisa que é inquestionável, né, é que a compreensão religiosa ela muda com o tempo. Então, o cristianismo de hoje ele é diferente do cristianismo de 100 anos atrás, que é diferente do cristianismo de 1000 anos atrás e de 2000 anos atrás. E aí, se você considerar a forma inicial como a melhor forma, aí de fato há você pode falar em uma distorção ou coisa do tipo. Mas há outras leituras, né? Por exemplo, tem uma doutrina católica de uma figura que foi até canonizada há não muito tempo, que é o Newman. Tô com John Newman na cabeça, mas eu acho que não é isso não. Mas é um cara que falava sobre o desenvolvimento da doutrina, né? Então, na perspectiva desse cara, a ideia é de que a doutrina ela vai gradualmente aumentando, mas não por corrupção, mas porque pontos específicos que estavam como que em semente vão brotando e se desenvolvendo como é uma metáfora orgânica, né? Como um broto, sementes que estavam na doutrina inicial vão desabrochando e gerando as doutrinas mais sofisticadas no futuro, né? Então, dentro da própria teologia, da história da teologia, você tem diferentes entendimentos, mas eu acho que realmente é mais comum a ideia de que quanto mais antigo, mais verdadeiro, né? Ainda que não é assim, como eu disse, né, eu não sou teólogo, então não é um juízo de valor que eu não faria como historiador. Todas as religiões, para mim, são verdadeiras no sentido histórico, que elas existiram historicamente, né? Em relação aos evangelhos, se há alguma distorção, acho que talvez você se refira à alteração de textos. Há algumas poucas alterações, né? Eu fiz um vídeo sobre a perícope da mulher adúltera, por exemplo, que é uma passagem, aquela passagem do atire a primeira pedra, quem não tem pecado, né? Que está no Evangelho de João, hoje na maioria das Bíblias, e que já nos manuscritos mais antigos ela não consta em nenhum livro, e depois ela passa a constar em alguns pontos diferentes do Evangelho de João e até no Evangelho de Lucas, em formas diferentes, né? Tem até a versão do Evangelho Armênio, que eu falo nesse vídeo, que é uma versão diferente. Então, em termos de variação textual, todos os textos ao longo da história passam por esse tipo de variação, o Novo Testamento não é uma exceção. Então há trechos do Novo Testamento que não estavam nos manuscritos mais antigos e passam a estar, e a gente encontra o Novo Testamento já algumas centenas de anos afastadas do período em que eles foram escritos. Então tem isso, né? A gente não consegue comparar para ver quão distorcido o novo, distorcido entre aspas, né? Quão modificado os manuscritos mais antigos são em relação aos originais, porque a gente não tem os originais. Então já tem um salto aí, né? Mas, assim, em termos de estabilidade do texto, é relativamente bem estável o texto do Novo Testamento. Se você espera, se a expectativa é de que não haja modificação nenhuma, isso pode ser chocante, né? Qualquer uma modificação pode ser chocante. Agora, se você aplica, assim, a expectativa de um historiador que trabalha com textos antigos, é um texto estável, relativamente estável. Porque os outros textos também, Joséfo, Tácito, Plutarco, também têm divergências de manuscritos, né? É algo normal para textos históricos e antigos. O Vlad Lenin mandou uma contribuição e falou que, Henrique, que edição da Bíblia você acha mais confiável ou propícia para o estudo? A que eu recomendo sempre é a Bíblia de Jerusalém, né? Que fica sempre aqui, inclusive, do meu lado aqui, né? A Bíblia de Jerusalém é uma Bíblia católica, é uma edição francesa, feita por uma comissão bem ampla de estudiosos que levam em consideração, né, com bastante seriedade, as contribuições históricas, arqueológicas, né, geográficas, modernas do estudo da Bíblia, para fazer a tradução e para colocar notas de rodapé, notas de estudo também, né? Então eu gosto bastante dela. É uma Bíblia perfeita? Não é perfeita, né? De vez em quando ela dá uma puxada de sardinha assim para questões da doutrina
católica e tal, mas muito menos do que a maioria das Bíblias que eu conheço. Até mesmo que a Bíblia Tebe. Eu comprei recentemente a Bíblia Tebe, né, que tá ali em cima, e achei que a Bíblia de Jerusalém ela tem uma. Ela se segura mais em relação a deixar o seu viés tomar conta do que a Bíblia Tebe. Eu achei a Bíblia Tebe um pouco mais enviesada. Então o que eu recomendo é a Bíblia de Jerusalém e não faça o seu estudo da Bíblia apenas por Bíblias de estudo. Leia livros que não são a Bíblia, que falam sobre a história daquele tempo, sobre a geografia daquele tempo, sobre a arqueologia pertinente para estudar determinado período abordado pela Bíblia. Então a Bíblia de estudo ela não é um objeto suficiente para o estudo de forma alguma. Né? Ela é um dos seus instrumentos, uma das referências que você vai ter para ler o texto e consultar uma outra nota, mas de preferência pegue textos específicos, por exemplo, sobre a história do antigo Israel, né? Sobre cristianismo antigo, cristianismo emergente, né? Enfim, tem muita bibliografia sobre isso. Então leia livros para entender a história daquele período, e aí você já vai ter até um repertório, né? Para ler mais criticamente a própria tradução e as notas de rodapé das Bíblias de estudo, por melhores que sejam, que nunca vão ser tão boas quanto os livros específicos sobre o tema, né? É como assim, você pegar um dicionário, o que é iluminismo? Aí você pega um dicionário e lê o verbete no dicionário Hawais, né? Dicionário, como é que chama? Os outros? Aurélio, né? Não vai ser suficiente de forma alguma. Você precisa pegar um livro histórico que se aprofunde no tema. A Bíblia de Estudos é a mesma coisa, ela é bem superficial, porque não é o propósito dela matar o assunto, né? Ela só concentra ali algumas notas úteis para a leitura, mas é fundamental que você aprofunde o seu estudo em outros livros. Mas a edição que eu recomendo é a Bíblia de Jerusalém.